Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Marina, tenho 37 anos. Se alguém tivesse me perguntado um ano atrás, eu teria dito que já não acreditava em começos. Morava em Honda, em um apartamento alugado, onde o silêncio só era quebrado pelo miado do meu gato e pelas lembranças que grudavam nas paredes. Depois de um divórcio desgastante e um trabalho que me sugava sem me dar nada em troca, comecei a sentir que algo dentro de mim se apagava lentamente. Um dia, quase sem pensar, tomei uma decisão que mudaria tudo. Deixei a cidade e fui viver na antiga casa dos meus avós, no campo, perto de Grazalema. O lugar estava vazio há anos, cercado por oliveiras e pelo canto insistente dos grilos. A casa estava deteriorada, claro, mas oferecia algo que nenhuma outra poderia me dar. Silêncio verdadeiro, raízes e a chance de me reconstruir do zero. O problema era que a casa precisava de tudo: telhado, portas, pisos. Eu não sabia por onde começar. Até que uma amiga me recomendou um carpinteiro da região. Ele não só trabalha madeira, ele escuta a alma das coisas, disse. Seu nome, Julian. Quando vi pela primeira vez, pensei que alguém estava brincando comigo. Alto, ombros largos, barba de alguns dias e um olhar sereno, profundo, que parecia enxergar além do que era visível. Vestia-se de maneira simples, camiseta gasta e calça de trabalho, mas tinha um jeito de andar, firme e tranquilo, que me deixou sem palavras. Você é a Marina, disse, estendendo a mão com firmeza. Assenti. Ele veio apenas para inspecionar a casa, mas caminhava pelos cômodos com atenção, como se conseguisse ouvir o que a madeira sussurrava. Eu o seguia em silêncio, estranhamente nervosa. Na cozinha, parou diante de uma viga podre. Essa aqui precisa ser trocada. Vamos resolver. A palavra vamos me tocou. Não era só ele, éramos nós. Combinamos que começaria na segunda-feira. E assim foi. Ele chegou numa furgoneta branca, velha, abarrotada de ferramentas. Serras enormes, níveis compridos, martelos, caixas de peso absurdo. Carregava tudo como se fosse leve, natural. Eu ofereci ajuda, mesmo sem entender nada de carpintaria, apenas para ficar por perto. Naquele primeiro dia, tentei usar uma ferramenta elétrica. Liguei de forma errada e a peça disparou, quase caindo no chão. Meu coração disparou junto. Julian se aproximou rindo, mas com seriedade nos olhos. Cuidado, Marina. Algumas coisas grandes não se dominam sem prática. Disse isso com um sorriso leve, sem malícia. Ainda assim, minhas bochechas queimaram. E assim começaram nossos dias juntos. Enquanto ele trabalhava, eu preparava café, colocava uma música suave, às vezes apenas o observava. Seus movimentos eram precisos, fortes, mas delicados, quase artísticos. Parecia conversar com a madeira. Certa tarde, encontrei-o parado diante de uma porta antiga. O que você está pensando? Perguntei. Ele passou a mão na superfície e respondeu baixo. Que essa porta foi feita para resistir. Como você. Fiquei muda. Os dias passaram, e não era só a casa que mudava. Eu também. Passei a dormir melhor, a sorrir sem motivo, a esperar sua chegada como quem espera algo bom, ainda que sem admitir. Uma manhã, trouxe pão fresco e queijo de cabra do vilarejo. Pensei que gostaria de provar algo mais autêntico do que café de máquina. Disse. Comemos no alpendre, em silêncio. Mas era um silêncio diferente, confortável, quente. Uma vez, ao tentar instalar uma estante, precisei subir na escada. O medo de altura me paralisou. Ele se aproximou rápido, segurou firme minha cintura. Calma, eu te seguro. Por alguns segundos fiquei ali, suspensa entre o chão e seus braços. Desci logo, mas algo em mim já não era o mesmo. Naquela noite, me peguei lembrando do toque de suas mãos e da calma em seu olhar. Talvez Julian não fosse apenas um carpinteiro.
Talvez ele soubesse reconstruir coisas quebradas. Até pessoas. Os dias continuavam a passar, cada um com seu próprio ritmo, mas todos pareciam girar em torno de Julian e da casa. O sol da manhã entrava pelas janelas antigas, iluminando a poeira suspensa no ar e a madeira recém-lixada. Eu já me acostumara com o som das ferramentas, com o cheiro de resina e madeira molhada, mas a presença dele ainda provocava pequenas tempestades no meu peito. Naquele dia, decidimos começar pelo quarto. O espaço era pequeno, mas tinha personalidade. Paredes de pedra descascadas, um piso de madeira rangente e uma janela que dava para o campo aberto. Julian começou medindo cada centímetro com precisão. Segurei a fita métrica enquanto ele anotava detalhes em um bloco de notas. Sabe, Marina, disse ele, olhando para mim enquanto ajustava o nível, às vezes a madeira é como as pessoas. Precisa ser ouvida, respeitada. Se você pressiona demais, quebra. Se é ignorada, se desgasta. Fiquei surpresa. Aquela observação simples parecia falar também de mim. Respirei fundo e disse apenas: então vamos tratá-la com cuidado. Ele sorriu, aquele sorriso que parecia carregar segurança sem esforço. A cada prego que batia, a cada tábua ajustada, eu sentia que não estávamos apenas reconstruindo uma casa, mas criando um espaço onde algo novo poderia nascer. Enquanto ele cortava as tábuas, percebi como seus movimentos eram calculados e delicados ao mesmo tempo. Ele se abaixava para medir o piso, levantava-se devagar, erguendo ferramentas pesadas sem demonstrar esforço. Seus braços fortes seguravam tudo com firmeza, mas a maneira como olhava para cada detalhe era quase reverente. Parecia falar com a madeira, e eu me perguntava se algum dia olharia para mim assim. Mais tarde, decidimos almoçar no alpendre. Preparei uma salada simples e um pouco de pão fresco. Julian se sentou em silêncio, olhando para o jardim que ainda precisava de cuidados, mas parecia contente apenas por estar ali. Marina, disse de repente, você está se adaptando rápido à vida aqui. Não é só a casa, né? Senti um calor subir pelo meu corpo. Eu, acho que sim. Está sendo bom. Muito bom. Ele não respondeu imediatamente, apenas sorriu e olhou para o horizonte. Havia algo em seu olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Reconhecimento, interesse, mas também respeito. Voltamos ao quarto e começamos a instalar o armário antigo que eu havia guardado desde a infância. As portas rangiam, os encaixes estavam soltos. Ele trouxe uma barra metálica longa, mais de 50 centímetros, para equilibrar a estrutura. Cada gesto seu era cuidadoso, meticuloso, e eu observava fascinada. Ao colocar a última prateleira, nossas mãos se tocaram brevemente. Um choque suave percorreu meu braço. Ambos rimos, constrangidos, mas sem afastar o olhar. No final do dia, já com o quarto parcialmente reconstruído, Julian me ajudou a organizar alguns móveis. Enquanto empurrávamos o sofá, senti nossas mãos se encontrando novamente. O silêncio entre nós estava carregado de algo não dito, mas compreendido. Marina, amanhã vou trazer algumas tábuas novas para a varanda. Quero que veja o efeito que a madeira de carvalho tem à luz do sol. Ele falou calmamente, mas a escolha das palavras fazia meu coração bater mais rápido. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando para o teto do quarto e imaginando como seria dormir ali quando tudo estivesse pronto. O silêncio da casa já não era mais solitário. Era cheio de possibilidades, cheio de Julian. Cada som de vento nas oliveiras, cada rangido da madeira, parecia contar uma história de recomeço, de reconstrução. No dia seguinte, acordei cedo. Julian chegou com a furgoneta carregada, como sempre. Mas havia algo diferente. Ele parecia mais concentrado, mais sério, mas ainda com aquela aura tranquila que me deixava curiosa. Marina, hoje vamos começar pela varanda e depois cuidar do telhado do alpendre.
Ele explicou enquanto tirava o pó das ferramentas. Enquanto trabalhávamos, notei pequenos gestos que antes passavam despercebidos. A maneira como ele secava o suor da testa com a manga, como ajustava o nível várias vezes até ficar perfeito, como olhava para mim de canto de olho, apenas para conferir se eu estava segura. Cada detalhe era uma pequena peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que precisava completar. Ao final da tarde, sentamos no alpendre, observando o sol desaparecer atrás das colinas. Julian me ofereceu um pedaço de pão com queijo. Peguei a mão dele sem perceber. Ele segurou minha mão por um instante mais longo do que o normal. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Você sente isso, não é? Perguntou baixinho, quase um sussurro. Sinto, murmurei, incapaz de articular mais. E então, como se o universo quisesse testar nossa nova rotina, meu telefone tocou. Era meu irmão, com notícias inesperadas sobre a venda de uma propriedade da família. Eu precisava decidir algo importante, algo que poderia me afastar da casa, de Julian, de tudo que estava reconstruindo. Julian percebeu meu olhar distante e disse apenas: qualquer decisão, Marina, faça com o coração. Mas saiba que aqui você não está sozinha. Naquele instante, compreendi que a casa não era apenas de madeira e paredes antigas. Era um espaço onde meu coração podia começar a se curar. E onde Julian já tinha deixado sua marca. O telefone ainda parecia vibrar na minha mão quando encarei Julian. Seus olhos, calmos e profundos, pareciam entender cada pensamento que eu tentava esconder. Mas a notícia que eu recebia não era algo que pudéssemos simplesmente ignorar. A propriedade da família havia sido colocada à venda e, por alguma razão, eu precisava decidir rápido se manteria meus direitos ou se aceitaria a oferta. Era uma escolha que poderia mudar o curso da minha vida e me afastar da casa, do campo, de Julian. Marina, respira, disse ele, com voz firme mas gentil, como sempre fazia. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. Segurei minha respiração, tentando organizar pensamentos confusos. O coração batia acelerado, não só pelo dilema, mas também pela presença dele ali, tão próxima, tão tangível. Decidimos continuar o trabalho no telhado do alpendre. Era uma tarde ensolarada, mas o vento soprava forte, trazendo folhas secas e poeira de madeira. Julian subiu primeiro, ajustando as tábuas com precisão, enquanto eu segurava as ferramentas e observava cada movimento dele. A maneira como ele trabalhava era fascinante. Força, delicadeza e atenção total ao detalhe. Parecia conversar com cada viga, cada prego, como se o mundo exterior não existisse. Em um momento, ele se abaixou para recolher algumas ripas soltas, e eu precisei passar ao seu lado. Nossos corpos se tocaram levemente. O contato era breve, mas suficiente para enviar um arrepio pela minha espinha. Ele olhou para mim, e por um instante, tudo que eu conseguia sentir era proximidade, o calor e a intensidade daquele instante. Você tem certeza de que quer isso? Perguntou baixinho, sem me pressionar. O quê? Minha voz falhou. Sobre o que aconteceu com a propriedade. Ele sorriu suavemente, mas havia uma preocupação genuína nos olhos. Não consegui responder. Não naquele momento. Meus pensamentos eram um emaranhado de memórias, desejos e medo de perder tudo que eu estava reconstruindo, e tudo que estava começando a sentir por ele. Terminamos o trabalho no telhado, e o silêncio do entardecer tomou conta da casa. Sentamo-nos no alpendre, observando o céu tingido de laranja e rosa. Julian trouxe uma garrafa de água e ofereceu-me. Aceitei, tentando recuperar a compostura. Sabe, Marina, disse ele, olhando para o horizonte, às vezes precisamos correr riscos para reconstruir algo que vale a pena. Não é só sobre a madeira ou a casa. É sobre tudo que a gente deixa crescer. Essa frase me atingiu em cheio. Eu sabia que ele estava falando não apenas da casa, mas também de nós, de tudo que ainda não tínhamos coragem de nomear.
Naquela noite, enquanto eu organizava alguns livros e cadernos no quarto, Julian ficou no alpendre, aparentemente revisando ferramentas. Mas percebi que ele me observava de vez em quando, sem interferir, apenas estando ali. O silêncio era confortável, mas carregado de algo mais. No dia seguinte, decidi enfrentar meu dilema. Liguei para meu irmão e expliquei que precisava de mais tempo para pensar. Era impossível decidir enquanto meu coração estivesse dividido entre o passado e o presente, entre as responsabilidades e os novos sentimentos que floresciam. Julian chegou com sua furgoneta carregada como sempre, mas seu olhar parecia mais atento, quase interrogativo. Começamos a preparar a varanda para as novas tábuas de carvalho. Cada medida, cada corte, cada encaixe parecia refletir a tensão interna que eu carregava. Ao colocar uma tábua, nossas mãos se tocaram novamente, mas desta vez não nos afastamos imediatamente. Um calor silencioso percorreu meu corpo, e senti que ele também percebeu. Marina, disse ele, baixando a voz, a casa está ficando linda, mas não é só a madeira que precisa de cuidado. Eu olhei para ele, confusa e ansiosa. O que quer dizer? Ele se aproximou um pouco, mas sem invadir meu espaço. Há coisas que não se constroem sozinhas. Nem a casa, nem os sentimentos. Seus olhos brilhavam com sinceridade. Meu coração acelerou. Eu queria dizer algo, mas as palavras se perderam. Ele então voltou a trabalhar, mas seus gestos agora eram lentos, quase calculados, como se cada toque em mim tivesse significado. Ao final do dia, terminamos de instalar a última tábua da varanda. O sol já se punha, e a luz dourada refletia na madeira nova. Eu senti uma paz momentânea, mas também uma ansiedade crescente. A escolha sobre a propriedade ainda pairava sobre mim, e a intensidade da conexão com Julian tornava impossível ignorá-la. Quando ele guardou as ferramentas e se preparava para ir embora, fiquei parada na porta. Algo precisava ser dito, algo precisava ser entendido. Ele se aproximou, mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, meu celular tocou novamente. Um número desconhecido. Eu atendi, e a voz do outro lado me congelou. Era o hospital. Minha mãe havia sido internada de emergência. O mundo pareceu parar. Olhei para Julian, tentando manter a calma, mas lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Ele imediatamente se aproximou, oferecendo seu apoio silencioso, firme, mas sem pressão. Marina, vamos juntas. Ele disse. Não está sozinha. No caminho para o hospital, cada quilômetro parecia longo demais, como se o tempo tentasse me testar. Eu segurava sua mão sem perceber, e ele não a soltava. A presença dele me acalmava, e ao mesmo tempo me fazia perceber o quanto ele havia se tornado essencial na minha vida em tão pouco tempo. Chegando ao hospital, encontrei minha mãe estável, mas ainda assustada. Julian ficou do lado de fora, aguardando pacientemente, sem fazer perguntas, apenas oferecendo apoio silencioso. E naquela noite, enquanto eu segurava a mão da minha mãe e observava Julian sentado no banco do corredor, compreendi que, por mais que a vida trouxesse escolhas e imprevistos, havia alguém que já havia se tornado minha âncora, alguém com quem eu poderia reconstruir não só a casa, mas também o meu coração. Os dias seguintes foram um turbilhão de sentimentos. Minha mãe estava estável, mas precisava de cuidados constantes, e eu passava grande parte do tempo ao seu lado no hospital. Julian continuava vindo à casa, mas agora não só para trabalhar. Ele trazia flores frescas, pequenas refeições e sempre uma palavra de encorajamento. Cada gesto dele parecia carregar mais significado do que qualquer conversa poderia transmitir. No retorno à casa, tudo parecia diferente. As paredes que antes estavam cheias de poeira agora respiravam vida. O alpendre, com as tábuas de carvalho recém-instaladas, refletia a luz do sol poente de uma maneira que fazia meu coração acelerar. Julian estava lá, limpando ferramentas, e quando me viu,
Seu sorriso se abriu de maneira que parecia iluminar o lugar inteiro. Marina, disse ele, você não precisa se culpar por estar dividida entre o hospital e a casa. Estamos reconstruindo muito mais do que paredes. Senti um aperto no peito. Ele sempre parecia saber o que dizer, sem soar invasivo, e ainda assim tocava algo profundo dentro de mim. Decidimos retomar o trabalho no quarto. As portas antigas precisavam de ajustes, as janelas tinham ferros enferrujados e o armário ainda exigia reforço. Julian começou medindo cada detalhe novamente, e eu fiquei ao lado dele, segurando ferramentas e ajudando a nivelar as prateleiras. Cada movimento dele era cuidadoso, mas firme, como se equilibrasse força e delicadeza em uma dança silenciosa. Em um momento, enquanto ajustava uma prateleira pesada, ele se inclinou e nossas mãos se tocaram de forma mais prolongada. A tensão entre nós era palpável. Ele levantou os olhos para mim e, por um instante, parecia que o mundo inteiro tinha desaparecido, restando apenas nós dois e a madeira sob nossas mãos. Marina, disse ele baixinho, há algo que preciso te contar, mas não quero pressionar você. Meu coração acelerou. Eu não sabia se queria ouvir ou se temia demais a verdade. O que é? Perguntei, tentando manter a calma. Ele suspirou e desviou o olhar para a janela. Minha família. Não é exatamente simples. Tenho coisas do passado que ainda estão pendentes. Por isso, às vezes, posso parecer distante ou preocupado. Mas você precisa saber que, ele hesitou, que tudo que faço aqui, tudo que construo, também é para que este lugar seja nosso, se você permitir. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia algo em sua sinceridade que me fazia confiar nele, mesmo sem saber os detalhes que ele guardava. No final da tarde, paramos para um café na varanda. O vento soprava leve, trazendo o aroma de terra molhada após a chuva recente. Julian me olhou de canto de olho, com aquele sorriso tranquilo, mas cheio de significado. Sabe, Marina, disse ele, nunca imaginei que trabalhar em uma casa pudesse ser tão transformador. Não apenas para ela, mas para mim. Eu senti que ele estava falando também sobre nós. Meu peito se apertou, e por um momento quase desejei que as palavras se transformassem em um gesto, algo que dissipasse todas as dúvidas. No dia seguinte, enquanto limpávamos o quintal, uma visita inesperada chegou. Era um homem elegante, com uma expressão preocupada, que se apresentou como advogado da família. Ele trouxe documentos e explicou que precisávamos resolver a questão da propriedade imediatamente. Meu coração disparou. Cada decisão agora parecia um fio que podia puxar todo o meu mundo. Julian permaneceu ao meu lado, silencioso, mas firme. Quando o advogado se retirou, ele me segurou pelo ombro e disse: qualquer que seja sua decisão, Marina, estarei aqui. Mas não posso prometer ficar para sempre se você se afastar. O peso das palavras dele caiu sobre mim. Eu precisava escolher: proteger a casa, minha mãe, meus sentimentos, ou arriscar perder tudo. Naquele fim de tarde, enquanto arrumava algumas ferramentas no alpendre, percebi que Julian estava mais quieto que o normal. Seus olhos acompanhavam cada movimento meu, mas havia uma tensão que eu ainda não conseguia decifrar. Ele parecia carregar algo dentro de si, algo que ainda não tinha coragem de revelar completamente. Marina, começou ele, a voz baixa e intensa, há algo que você precisa saber sobre mim antes que as coisas avancem. Meu coração quase parou. Eu sabia que a qualquer momento o equilíbrio entre nós poderia mudar. O que é, Julian? Perguntei, segurando sua mão sem perceber. Antes que ele pudesse responder, ouviu-se um estalo seco vindo do telhado da varanda. Um pedaço da madeira recém-instalada cedeu, fazendo-nos recuar rapidamente. Nossos olhos se encontraram, cheios de tensão e alívio. Ele me puxou para perto, e por alguns segundos, tudo que existia era o calor do abraço, o cheiro da madeira e a certeza de que estávamos ligados, não apenas pela casa,
mas pelo que começava a nascer entre nós. Mas assim que nos afastamos, percebi que algo mudará. Julián olhou para a madeira caída, depois para mim, com um olhar grave. Precisamos reforçar tudo, disse ele. Não é só sobre a casa. Às vezes, o que parece firme, pode ceder se não estivermos atentos. E naquele instante, compreendi que o próximo passo não seria apenas terminar a reforma. Seria enfrentar verdades, medos e sentimentos que ambos ainda não estávamos prontos para nomear. O sol da manhã iluminava o quintal, refletindo nas tábuas recém-reparadas. A varanda agora estava sólida, firme, mas o incidente do dia anterior ainda pairava sobre nós. Julián estava mais sério do que o normal, concentrado em revisar cada detalhe do telhado e das janelas. Eu permanecia perto, ajudando a limpar a poeira, mas também observando cada gesto dele, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Marina, disse ele, aproximando-se, hoje vamos reforçar a estrutura do alpendre e terminar o armário do quarto. Está pronta? Assenti, tentando esconder a inquietação que sentia. Cada decisão sobre a propriedade da minha família pesava em minha consciência, mas a presença dele me dava coragem. Começamos pelo armário antigo. Cada porta precisava ser ajustada, cada prateleira nivelada. Nossos corpos se encontravam com frequência, sem que precisássemos falar nada. Era como se o toque fosse a linguagem que ambos compreendíamos melhor. Ao colocar a última prateleira, nossas mãos se tocaram novamente. Desta vez, prolongadamente. Olhei em seus olhos e percebi que ele também sentia o que eu não tinha coragem de nomear. Depois do almoço, decidimos trabalhar na varanda. Julián trouxe novas tábuas de carvalho e começou a medir e cortar com precisão. Eu segurava as ferramentas. Quando precisei passar perto dele, nossas mãos se tocaram acidentalmente. O calor do contato fez meu coração disparar. Ele olhou para mim, sorrindo suavemente, e por um instante, o mundo inteiro pareceu se resumir àquele lugar. Mas a rotina tranquila foi interrompida por um som inesperado. Meu celular tocou. Era meu irmão. Havia uma decisão final sobre a propriedade que precisava ser comunicada naquele momento. O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma pedra. Respirei fundo e atendi. Marina, precisamos de sua resposta final, disse ele. A venda será concluída se você não se posicionar até o final do dia. Meu estômago se revirou. Olhei para Julián, que estava próximo, segurando uma tábua pesada, e percebi o quanto ele já se tornará parte da minha vida. Senti que qualquer decisão tomada sem considerar o que sentia por ele seria incompleta. Eu preciso de um momento, disse, desligando o telefone. Julián se aproximou e colocou a mão sobre a minha, firme, mas suave. Qualquer que seja sua decisão, Marina, eu estou aqui. O olhar dele carregava sinceridade, intensidade e algo mais que eu ainda não sabia nomear. Um instante de silêncio se estabeleceu, carregado de emoções não ditas. Enquanto olhávamos para casa, percebi que tudo que reconstruímos não era apenas madeira ou paredes. Era um espaço de vida, de cura e de sentimentos que cresciam silenciosamente entre nós. O toque dele, a maneira como falava com a madeira, a atenção aos detalhes. Tudo isso tinha transformado não apenas a casa, mas meu coração. Naquele fim de tarde, enquanto ajustávamos a última tábua do alpendre, Julián se aproximou e disse baixinho: Marina, há algo que preciso te mostrar dentro do quarto. Seguiu. Intrigada. Ele abriu o armário antigo, que agora estava perfeitamente ajustado. Dentro, havia um espaço que ele havia preparado, pequenas ferramentas antigas, cuidadosamente limpas, e uma caixa de madeira com inscrições que eu nunca tinha visto. É meu modo de dizer que confio em você, disse ele, olhando nos meus olhos. Que este lugar, esta casa, e talvez nós dois, podemos crescer juntos, se você permitir. Senti uma emoção intensa, algo que misturava gratidão, desejo e medo.
Antes que pudesse responder, ouvi um estalo vindo do alpendre. Olhamos rapidamente. Uma das vigas, velha e instável, começou a ceder, ameaçando desabar. Julian se moveu rapidamente, empurrando-me para trás e segurando a tábua com força. Está tudo bem, disse ele, respirando fundo, mas o susto era evidente. Mas isso é um lembrete de que algumas coisas ainda precisam de cuidado. Meu coração acelerou, não apenas pelo perigo, mas pela intensidade do momento. Ele me olhou, e desta vez não houve palavras. Apenas um abraço firme, prolongado, que parecia dizer tudo o que não precisávamos expressar. Quando nos afastamos, senti que algo havia mudado entre nós. Não era apenas a casa que estava reconstruída. Era algo dentro de nós, algo que pedia para ser vivido, mas que ainda estava cercado de incertezas. Naquela noite, enquanto observava as luzes da casa refletirem no jardim, compreendi que a decisão sobre a propriedade não era apenas sobre dinheiro ou família. Era sobre escolher se eu queria arriscar o coração, se queria permitir que Julian fizesse parte da minha vida de forma definitiva. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Um arrepio percorreu minha espinha. Julian, ao meu lado, percebeu minha reação. Marina, disse ele suavemente, o que for, enfrentaremos juntos. Eu respirei fundo, olhando para a casa que agora brilhava sob a luz da lua. Tudo o que construímos poderia ser destruído em um instante, mas também poderia florescer se tivéssemos coragem. E naquele momento, soube que a verdadeira reconstrução não era apenas da madeira, mas de nós mesmos. E que algo inesperado estava prestes a mudar nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.